para todo mundo ouvir melhor. Inclusive meu marido, que não escuta bem quando eu falo sem microfone. Gente, é uma honra muito grande estar aqui em Santa Cruz, junto de tantos amigos, com um público tão seleto, a convite do presidente, do nosso querido presidente Paulo, do nosso querido vice-presidente. Eu também queria fazer um agradecimento especial à presidente da ABAME e à doutora Helena, que estão nos honrando aqui com a sua presença. Uma menção carinhosa à querida doutora Ilka, que é também presidente de uma comissão muito relevante para todas nós, porque ela é presidente da Comissão da OAB Mulher, tem feito um trabalho incansável aqui sobre as pautas femininas e sobre as necessidades que os advogados e os jurisdicionados têm aqui em Santa Cruz. Então, queria fazer um registro em nome dela, fazer uma saudação a todos os membros dessa querida subseção. Nós estamos hoje aqui para um evento sobre uma matéria muito relevante, que é instrumento de trabalho, né, de todos nós, processo civil. Mas eu não queria deixar de, nessa abertura, mencionar alguns projetos para pedir o engajamento de todos os amigos neles. Nosso presidente Luciano, a diretoria do Rio, nós temos lançado vários projetos, muitos deles sociais, né? Inclusive aqui em Santa Cruz nós vamos inaugurar a biblioteca do projeto Porte de Livros, né, presidente Ilka, que é um projeto de doação de livros jurídicos e não jurídicos, e essas doações são encaminhadas para as subseções. Os livros jurídicos vão para as subseções e os livros não jurídicos nós temos entregue a várias escolas públicas junto com a comissão OAB Vai à Escola. Então também são muito bem-vindas sugestões de escola para a gente enviar os nossos livros. E queria fazer o registro a propósito desse projeto Porte de Livros da nossa seccional, que a presidente da ABAME, com muita generosidade, doou um grande volume de livros para o nosso projeto, e graças a atitudes como a da ABAME, de colegas de escritórios e de empresas, também a Souza Cruz fez uma doação muito importante, recentemente a AMIL também mandou toda a sua biblioteca jurídica para a OAB, para doação, a CAARD, nosso querido presidente Ricardo também fez uma doação muito importante, mais de 1.500 livros. Então, todos que quiserem colaborar com esse projeto serão todos muito bem-vindos, porque é um projeto do Estado, para o Estado inteiro, e principalmente levando o livro para aquelas subseções que no interior tem pouca disponibilidade, são livros jurídicos, todos nós sabemos, são muito caros, né? Então, as doações são muito bem-vindas. Também queria mencionar que ontem teve sessão do Conselho, né, do nosso Conselho da Seccional, e também foi lançado o projeto de mentoria, né, dentro da promessa de campanha do Banco de Oportunidades. Então, nós também, projeto também estadual, nós vamos ter canais de sugestões para quem se dispor a ser mentor e para os advogados, não é só os jovens, os advogados em geral que quiserem ser mentorados. Cada mentor poderá ter até 3 mentorados pelo prazo de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Mas a mentoria é um projeto muito informal, presidente. Abrir um canal de conversa, porque nós sabemos que tem muitos colegas que não têm parente, advogado, que não tem alguém para orientar, e uma pessoa com mais experiência sempre tem uma riqueza de informações que sempre auxilia. Nós precisamos um auxiliar o outro. Eu costumo dizer na entrega de carteiras, lá na seccional do Rio, que os nossos principais parceiros são os advogados, são os colegas. Os colegas não são nossos adversários, porque um dia nós estamos advogando em polos diferentes, outro dia atendendo o mesmo polo, e outro dia o colega que está nos mandando uma causa importante. Então, a parceria e o auxílio mútuo na advocacia é sempre muito importante.
Outro lançamento que houve ontem, eu já digo aqui em primeira mão para vocês, é que o presidente Luciano está lançando o site, o setor de transparência, onde nós estamos destacando todas as despesas por área, por funcionário, e todos terão acesso às informações sobre os gastos, a estrutura da seccional e das subseções diretamente no site. A OAB é transparente e quer demonstrar o porquê da anuidade e onde ela é aplicada. Inclusive, para que os advogados do Estado inteiro possam fazer sugestões. Talvez a tal subseção não está precisando tanto de funcionário, ou então está precisando de mais funcionários, por que não deslocar de uma para outra? Então, é uma democratização da administração da OAB e a transparência que o nosso órgão precisa dar o exemplo para o país para ter. Né? Outra questão, para terminar aqui, porque estamos todos querendo ouvir a palestra do desembargador André Fontes, outra questão que eu queria mencionar aqui é o curso de certificação profissional, que nós também inauguramos em fevereiro, dentro do projeto também Banco de Oportunidades. Nós estamos fazendo esse curso de 6 aulas na seccional do Rio, já também inauguramos na seccional de Niterói, e esta semana começou na seccional da Ilha do Governador. Esse curso de certificação profissional dentro do Banco de Oportunidades é um curso de auxílio, mas não jurídico. É um auxílio profissional, realmente, aquilo que a faculdade não nos dá. Aula de ética mais profunda, aula de prerrogativas, aula de peticionamento eletrônico. Cada tribunal usa um sistema diferente, virou uma complexidade grande para a advocacia conseguir dominar tantos sistemas diferentes, presidente. Até a área trabalhista sofreu muito recentemente por conta de uma paralisação do PJE. Tem aula também de administração de escritório de advocacia, de administração de jurídico de companhia, a gente chama diretores jurídicos, donos de escritório de advocacia, enfim, é um auxílio profissional, uma certificação profissional que vai constar do Banco de Oportunidades, onde os currículos todos, a partir de agosto, já começarão a ser lançados. Quem quiser vai entrar no site, colocar seu currículo, e quem fez o curso de certificação terá a indicação lá de certificação da OAB. Nós estamos fazendo vários projetos, eu quis destacar esses a vocês, mas eu não vou destacar todos para não retirar aqui o tempo do nosso ilustre palestrante. Mas queria agradecer o convite do nosso querido presidente Paulo, dizer que é sempre uma honra e uma alegria muito grande estar aqui em Santa Cruz. E espero que esse encontro seja o primeiro de muitos, que nós possamos trabalhar juntos para engrandecer a nossa advocacia. O que nós estamos precisando é lembrar à sociedade a importância da nossa instituição nesse momento que ela está sendo atacada, a importância social, a importância política. Nós somos um dos alicerces do Estado Democrático de Direito. E é esse trabalho que nós queremos fazer todos juntos. Muito obrigada e até breve. Obrigado pelas palavras, um excelente trabalho, e obrigado pelo esclarecimento aos colegas do Coração Desenvolvido na seccional. Obrigado. Lembrar aqui, destacar o nosso tesoureiro, desculpa, eu não sei do tomar do dinheiro, né? Eu acho que ele tem muito dinheiro. Intermediador da palestra. Obrigado. Doutor, fala aí. Tá bom. Só agradecer a presença de todos aí. Nós já estamos com o horário. Esclarecer que o doutor Ricardo Menezes também, nosso convidado, e não pôde vir, passou um e-mail, e sempre teve problema na caixa, de última hora ele não conseguiu. Uma outra oportunidade. Então vamos à palestra, né, do doutor André Fontes, desembargador federal, ex-presidente do TRF2, contestação e inovações trazidas pelo novo CPC. André, por favor.
noite a todos. Bom dia. Estamos lá falando muito alto, tem problema de audição. Nem sempre eu consigo identificar melhor os melhores decibéis, diria assim, para uma exposição, a depender do lugar e do número de pessoas. Mas eu gostaria de registrar minha satisfação de vir à subseção de Santa Cruz, que homenageia a segunda denominação que o Brasil teve, logo depois que verificou-se que não era uma ilha, que era território continental. O nosso país tem esse nome de Terra de Santa Cruz. E acredito que o bairro, na verdade, que é quase uma cidade, a respeito de não homenagear diretamente essa referência, ainda traz para nós essa boa imagem da sua forma cosmopolita de lidar com as questões do Brasil, embora cravado no nosso querido município do Rio de Janeiro. Então é uma saudação que eu faria com essa lembrança elogiosa. Bem, também queria fazer uma saudação ao presidente, Dr. Paulo Freitas, a quem eu faço as saudações honrosas pela administração de uma casa tão organizada. Eu recebi dele a forma anfitriã de me apresentar as instalações, que é muito feliz saber que a OAB tem conseguido se dedicar ao seu principal destinatário, que é o advogado. E também ao vice-presidente, o Dr. Alain Gomes, que com um carisma pouco comum, talvez nos tempos que nós vivemos. Então eu faria o registro. E não me lembro, quando eu era advogado, de ter visto nenhuma personalidade da alta administração da Ordem de Advogados pelo interior. E hoje eu vejo a doutora Ana Tereza com toda a desenvoltura, com esse espírito de divulgação do trabalho da atual administração, do doutor Luciano Bandeira, da qual ela colabora como vice-presidente, dando à OAB um papel mais difuso no estado do Rio de Janeiro, já que normalmente as pessoas pensam muito na região central, nem no município, pensam mais na capital como sendo a área, diria assim, leste da cidade, que vive em torno da área central. E nós sabemos que esta área do Rio de Janeiro é a área mais promissora, a que tem mais jovens e a que tem maior capacidade hoje de ser a esperança de desenvolvimento do município. Então, fica aqui a minha satisfação, parabenizo aos 3 integrantes da mesa e agradeço também a oportunidade de vir falar aqui. Para quem não sabe, eu venho do 5º Constitucional, eu não sou juiz de carreira. Eu fui advogado muitos anos, não cheguei a advogar aqui em Campo Grande, em Santa Cruz, mas advoguei em Campo Grande. Em Campo Grande eu tive clientes, eu sei que são bairros diferentes, mas no coração do morador do Rio de Janeiro, a área oeste é vista como uma espécie de todo único. Ainda que as divisões existam, nós temos no nosso coração o sentimento de que a oeste da cidade, que na época era ainda muito embrionária no seu desenvolvimento, mas que hoje, com as subseções, dá provas claras de sua capacidade inovadora e, mais do que tudo, de ser capilarizada, ou seja, ter pontos importantes de ação da Ordem de Advogados do Brasil. Fui, logo em seguida, ser procurador do município do Rio de Janeiro, depois fui ser procurador da República, ou seja, fui Ministério Público. Estou com a estrutura em seguida. Ou seja, das 3 profissões básicas da nossa visão jurídica, advogado, Ministério Público e juiz, eu ocupei as 3. Mas queria chamar a atenção dos senhores algo que já falei anteriormente. E complementaria. Das 3, a única que não tem classificação é a de advogado. Não há advogado de primeira categoria, segunda categoria, terceira categoria. Tem juiz, desembargador, ministro. Na procuradoria havia procurador, primeira categoria, terceira categoria, segunda categoria, primeira categoria.
peço licença aqui para falar da minha mãe. Quando eu mostrei a carteira de procuradora a ela, ela disse: como é possível isso? Você não foi aprovado no concurso público? Fui. Você não fez concurso, fez tudo? Foi, claro. Qual é a dúvida da senhora? Sobre o tempo que a mãe chamou, que eu chamo a mãe de senhora. Meus filhos chamam de você, mas eu chamo de senhora. Não, mas procurador de terceira categoria? Eu falei, a senhora tem toda a razão, eu não tinha pensado nisso. E eu que tinha sido advogado, que sempre aprendi com a minha mãe. E quando fui advogado também sempre agi assim, tratar com igualdade as pessoas. E não nego, a advocacia tem essa característica, nós não fazemos classificações de advogados. Um advogado com maior prestígio pela idade, pelos feitos dele, mas são todos advogados. A carteira nossa não traz, como na minha de procurador, terceira categoria. Então, eu digo aos senhores, antes de mais nada, que as outras instituições classificam as pessoas. A OAB não classifica institucionalmente e, mais que tudo, nunca deve deixar de ser classificada. A esperança de todos nós é que os advogados mantenham a sua postura firme, altiva, autoconfiante, porque dele dependemos, como eu dependo dos meus processos, também sou autor e sou réu em processo. Então, são os advogados que ainda hoje sustentam toda essa estrutura, esse aparato judicial que no Brasil ocupa hoje, perdoe-me dar esse exemplo, 1,3% do nosso produto interno bruto. É o país que mais gasta dinheiro com o judiciário no mundo em termos proporcionais. Para vocês terem uma ideia, a Argentina gasta 0,13, ou seja, 10 vezes menos. E por que a Argentina, se a Argentina tem só 34 milhões de habitantes, menos que São Paulo? O problema não é proporcional, mas que a Argentina é um estado federal como o nosso, e tem uma estrutura federal também de judiciário. Então não tem muito sentido esses gastos. Normalmente nós, que temos alguns problemas que os argentinos não têm. Isso aconteceu no Ministério Público, isso aconteceu na magistratura, não estou generalizando. Mas há problemas na magistratura, no Ministério Público, por exemplo, às sextas-feiras, se procurar com uma lanterna, onde estão os juízes, onde estão os procuradores, com uma lanterna na escuridão das sextas-feiras, talvez não encontrarão. Embora isso não seja generalizado, há uma prática que tem que ser combatida. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que os juízes reclamam de não ter tempo para atender os advogados, que há muito serviço. Se estivesse trabalhando na sexta-feira, talvez esse equilíbrio voltasse à tona, e não um desequilíbrio que hoje nós enfrentamos e que mereceu uma crítica na quinta-feira, ou sexta-feira, então quarta-feira, no Instituto dos Advogados do Brasil, quando um advogado mencionava na tribuna a situação dele ter se dirigido ao guarda para falar com o desembargador, mas como estava com o guarda-chuva ainda úmido, ele foi guardar o guarda-chuva junto a um outro gabinete, que lá estava alguém que ele conhecia, poderia manter o gabinete, não ter o guarda-chuva, eu diria assim, livre de causar problemas com as gotas d'água que ainda mantinham essa peça importante de dia de chuva úmida. Pois bem, o guarda chamou a atenção do advogado de ter se dirigido ao gabinete sem se antecipar, sem informar. Então nós estamos numa época em que o advogado não pode circular no espaço público do fórum. Ele não precisava dizer que ia deixar o guarda-chuva, nem tem necessidade de dizer isso, nem dever dizer isso. Então, chama a atenção para que na época de crise que nós vivemos, e os juízes também estão em crise nos seus problemas, mas que talvez falta de diálogo e comunicação, nós estamos, na verdade, a agravar as crises, que não é uma só, são várias.
Queria também prestar conta aos senhores, como cidadãos, e como cidadão sou também, quando fui presidente, nunca deixei de entender ninguém, como não deixei de entender ninguém como magistrado. Se alguém disser que isso aconteceu, eu vou dizer, isso não é verdade. E todo mundo sabe que todas as pessoas que foram lá, perdoe-me aqui a brincadeira que eu vou fazer, certa vez eu atendi uma sogra. E a senhora quem é advogado? Não sou sogra. A senhora veio falar mal ou bem do seu genro? E falar bem. Entre, vamos tomar um café. Por quê? Vamos tomar um café porque a primeira sogra que eu venho aqui fazer a defesa de alguém. Agora faz bem. E vou dizer aos senhores que a intervenção dela foi necessária. O genro dela foi por 2-1 com o meu voto absolvido da acusação. E ela, entristecida pela situação, chorou muito, explicou o que aconteceu. Meus colegas sempre reclamam no tribunal que eu recebo parte. E ainda disseram, você ultrapassou todos os limites, André. Por que, fulano? Você, em vez de receber as partes, recebe os parentes agora. Até sogra você. Não tem alguma coisa contra a sogra. Eu não tenho a minha sogra, com todas elas, porque eu fui casado mais de uma vez. Apesar, na minha juventude, no ímpeto da juventude, nós não sabemos, às vezes, o caminho correto. Mas, finalmente, eu consegui acertar e a minha sogra hoje é uma grande, diria assim, companheira de diálogo. Então, em homenagem a ela e acho que eu consegui dialogar, eu sempre ouvi e aprendi. Mas, bem, eu já falei, mas ela explicou o problema. André, como ela pode explicar o problema se ela não era a parte? Não aconteceu na casa dela, não importa isso. Ela nem sequer falava como testemunha, as críticas foram amplas. Pois bem, também queria dizer aos senhores que, além de não ter deixado de receber ninguém, muito menos advogados, nós demos uma importante contribuição para o funcionamento da justiça, que foi o EPROC. O governo anterior cortou em 25% do orçamento do tribunal. Nós perderíamos 25% na força de trabalho. Tivemos que pensar num jeito de evitar que o sistema ficasse limitado, houvesse aclamação dos advogados, não gastássemos e outros requisitos mais. Solução, nosso sistema público era bom, não era o melhor, mas era bom. E nós procuramos um chamado EPROC, que é gratuito. Vejam, é gratuito e funciona muito bem. O anterior não usava a parte criminal, por exemplo, o atual pode. O atual permite que o advogado possa se pronunciar, se o juiz obviamente aceitar, tem que haver uma comunicação prévia, falar com o juiz pelo telefone, pelo sistema que nós temos mais simplório do telefone. Pois bem, com essa situação, houve uma melhoria que, embora o EPROC tenha dificuldade de aprendizado, não é tão simples, mas ele permitiu que nós fizéssemos a economia de 25% das pessoas. Mas é um lado bom. O advogado hoje não precisa guardar a distribuição para saber para qual juiz foi encaminhada o seu agravo, a sua apelação. O EPROC distribui no momento que você protocoliza. Então, no tribunal hoje, a figura do distribuidor, do funcionário distribuidor, era a figura mais importante do tribunal, é quem controlava a distribuição. Tinha que ser alguém de reputação discutível, eu mesmo nomeei um, e era quem controlava a distribuição. Todos os problemas do tribunal, quando há problemas, passam pela distribuição. E o EPROC, ele controla isso, porque ele é aberto nesse sentido de saber como é que funcionou a distribuição, pelos números. Nenhum sistema é perfeito, já houve problemas também com computadores, mas nós identificamos a tempo. De forma que nós temos no EPROC, que talvez dure 5 ou 6 anos no máximo, por esse movimento tecnológico crescente, para uma melhoria ainda mais dos sistemas. De qualquer maneira, queria pedir a palavra para falar sobre contestação, exatamente pelas razões que me levaram a dizer que eu trabalhei nas 3 áreas. Eu fui advogado, fui Ministério Público e hoje estou na magistratura. E olhando os 3, me pareceu, com o novo código, importante chamar a atenção de alguns pontos e das inovações que o código traz. Em primeiro lugar,
eu chamaria ainda a atenção de um outro aspecto. O atual Código de Processo Civil ele é diferente do anterior em alguns aspectos, mas eu chamaria mais atenção ainda. É que o anterior, em contraposição ao primeiro, que foi 39, portanto o Código 73, ele foi um código feito por um professor universitário com a literatura estrangeira mais refinada da época. Se nós fizermos uma estatística para sabermos o movimento dos especialistas, vamos ver que antes do Código 73 havia uma quantidade grande de civilistas. Depois do Código 73, pela sua complexidade, desafios que gerava, os livros que provocou as editoras a editar e outras coisas mais, nós tivemos um movimento tão grande que a figura do processualista passou a ser a chave em grande parte das universidades de história e advocacia. E, recentemente, eu fiz uma anotação durante um dos trabalhos que faço durante as sessões e vi que a maior parte dos temas tratados na tribuna não era o tema de fundo, não era a matéria propriamente da competência da turma, que eu integro, que era a tratada nas discussões. Era a questão formal, liminares, prazos. E eu lembro, senhores, que se a prescrição de decadência lá do direito civil, 5, 10 anos, que são tempos que nós aceitamos. Mas na justiça são 15 minutos. Por 15 minutos, por 2 dias, por 15 dias, todo o direito que a decadência e a prescrição correriam por anos a fio, são desfeitos no passar, no piscar de olhos, no passar de tempo de apenas 15 dias, 10 dias, 2 dias, 15 minutos. Então, nós vivemos numa época em que o Código de Processo Civil tem essa dimensão tão grande que nós temos que ter um cuidado que nunca deixou de existir, mas tem que ser um cuidado mais refinado. Por quê? Se a outra parte está discutindo não o direito do seu cliente e procurou o seu escritório para resolver o problema de direito material e a solução não é material, é processual, vamos explicar ao cliente depois que o direito está lá intacto às vezes, mas não há como tutelá-lo porque a lei processual diz que não pode, como se ela tivesse uma espécie de hierarquia com o direito material. Por essas razões é que me pareceu importante trazer alguns pontos de discussão. Eu começaria lembrando que nós não temos no Brasil a prática de treinarmos redação dos atos forenses. Nem os juízes têm. O que os juízes fazem, que os advogados faziam, mas não fazem mais, porque hoje não é tão frequente isso, é ter modelos. Eu não uso, quem conhece meus acordos sabe que eu sigo meu modelo próprio. Eu uso redação própria, não copio, não assimilo, a não ser aquilo que, de fato, dê alguma contribuição. Mas o que nós temos visto é que as petições, de modo geral, os requerimentos, portanto, as contestações, elas são feitas em função, muitas vezes, do interesse do cliente, diretamente, e só em função do cliente, quando, na verdade, ela é dirigida a uma autoridade judiciária que, por sua vez, encaminha para outra parte para a leitura. Então, vejam, senhores, o texto que foi redigido para defender os interesses do cliente, que paga, que tomou a iniciativa de procurá-lo, que confiou, é um texto que, a rigor, deveria ser voltado para ele, mas na prática não é para o cliente. Na prática é para o juiz e para a parte contrária. E boa parte das questões lá na tribuna são questões não que tratam desse direito material que o cliente um dia se sentiu
desconfortável de tê-lo ou de mantê-lo nas condições que se encontra e procurou o advogado. Pois bem, 15 minutos, cada advogado falando do problema da liminar. Nenhuma palavra do direito material, ao ponto de não saber nem do que se trata. Não é de saber qual é o direito material em questão. E já aconteceu no tribunal julgar assuntos que não eram da sua competência, porque pensava que a matéria era processual, e nós sabemos que a competência delimitada, é fixada, não por razões processuais, mas por questão de fundo. E passou para... Vocês perceberam? A questão de fundo não foi mencionada na tribuna e a turma era incompetente para tratá-la, para discipliná-la, para processá-la, julgá-la. Mas só se falava em processo. E a competência das turmas não é fixada por questões processuais. É fixada a questão de fundo e, em consequência disso, vem as questões processuais. Então, as questões processuais, elas precisariam, na minha visão, de algumas lembranças importantes. Vou dar um exemplo, os senhores, quando eu era advogado, eu raramente fazia uma coisa que na época usava uma expressão não muito elegante, que era fazer em cima da perna. Hoje em dia há uma série de questionamentos, se tem problemas de preconceito na expressão, mas na época se falava isso. Hoje não se fala mais isso. A redação de uma peça forense é muito difícil, não é tão fácil. E nós não temos cursos específicos. As universidades não formam os advogados. Quem forma os advogados são a advocacia. A OAB talvez tenha um papel mais definidor da capacidade do advogado do que propriamente a universidade, que lá no seu histórico modelo deveria ensinar o aluno a redigir, a fazer as peças, mas isso não tem acontecido, lamentavelmente. Pois bem, vejam, senhores, nós aprendemos na faculdade, por exemplo, que a contestação é apenas uma forma de se opor ao que o autor deseja, uma peça de resistência. Mas como peça de resistência? Se o juiz, quando tiver que julgar, terá que olhar, examinar, apreciar, interpretar a redação da contestação, de tal maneira que a contestação, tanto quanto a petição inicial, respeitada as devidas proporções, interferirá, sim, no julgamento que o juiz terá que fazer. Então, a contestação não é só uma peça de resistência, uma peça de defesa. Ela vai interferir também lá no julgamento. Então, o fato de se negar